Olá! Você sabe o que fazer com um celular, com baterias, carregadores que não têm mais utilidade? Ou até com um eletrodoméstico, como geladeira, micro-ondas, que não tem mais uso? Tudo isso é lixo eletrônico. Muitos desses produtos contêm metais pesados, como chumbo e mercúrio, que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana. O Brasil produz por ano 2.400.000 toneladas de lixo eletrônico. É o quinto país no mundo na lista dos que mais geram esse tipo de resíduo. O descarte de forma inadequada pode trazer muitos problemas, como doenças de pele, doenças respiratórias e neurais. Pesquisas mostram que 85% dos brasileiros têm em casa algum aparelho que não usam mais e não sabem o que fazer com ele. Muitos desses equipamentos vão parar no lixo comum ou são descartados de forma inadequada. E é o que a gente quer saber, né? Como fazer o descarte correto do lixo eletrônico e não colocar em risco o meio ambiente e a nossa saúde. É sobre isso que a gente vai fazer um bate-papo aqui no Participação Popular e a gente recebe aqui no estúdio Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, e Paulo Celso dos Reis Gomes, vice-diretor da Faculdade de Tecnologia da UNB, a Universidade de Brasília. Você pode participar, mande a sua pergunta aqui para os nossos convidados, a sua mensagem, pelo canal da TV Câmara no YouTube ou pelo nosso WhatsApp, o 619-9620-2573. Sejam muito bem-vindos aqui ao Participação e a gente começa perguntando, né, qual é a maior dificuldade hoje de se fazer o descarte correto do lixo eletrônico? Olá, Jaciele, primeiro obrigado pelo convite, né, e parabenizar a TV Câmara por trazer esse debate tão importante aqui no dia a dia. Todos os cidadãos, de alguma maneira, né, como a gente viu pela pesquisa, têm algum produto eletroeletrônico em casa e se pergunta todo dia onde eu levo, como fazer. Né, pela legislação brasileira, os fabricantes, importadores, distribuidores e o comércio têm essa equação de corresponsabilidade para recolher os produtos. Então, em tese, aquela loja que te vendeu, o fabricante que te vendeu, ele tem obrigação de recolher. Seja lá no site dele, você entra no site, busca logística reversa, você cadastra, ou ele busca na sua casa. Em tese ele deveria, né? Ou ele aponta um lugar onde você pode levar. E pela legislação, né, o decreto que foi aprovado lá em 2020, a gente tem essa obrigação também da indústria de criar pontos de entregas voluntárias. E esse ano, pela meta, todos os municípios com mais de 80 mil habitantes, então cerca de 400 municípios somente no Brasil, teriam que ter esse ponto de entrega voluntária para que as pessoas pudessem levar. Mas a gente sabe que ainda é uma equação que precisa de muita coisa, desde um plano de comunicação e educação ambiental efetivo dos fabricantes, para que os consumidores saibam o que fazer, aonde fazer, né, políticas efetivas de reutilização, reuso, reparo, para que a gente mantenha por mais tempo aqueles produtos eletroeletrônicos que a gente tem, até as políticas de reciclagem e reutilização que a gente vai certamente conversar hoje. Agora sim, a gente fica pensando, né, Paulo, Adalberto, quanto que isso precisa melhorar quando você olha um número de 85% que as pesquisas mostram aí que de brasileiros que têm em casa algum equipamento, algum aparelho que não usa mais, está lá encostado e em algum momento esse aparelho pode parar no lugar errado, né? No descarte inadequado, né, Paulo? Bom dia, obrigado, né, pelo convite. É importante demais a gente entrar nesse assunto porque é um tema que aflige todas as casas. Ninguém hoje em dia consegue viver sem algum equipamento eletroeletrônico, né? Todas as famílias têm. Eu trabalho com catadores de material reciclável, todo catador tem um celular e trabalha com celular. E como o secretário falou, a gente tem hoje em dia a lei que obriga, né, municípios com mais de 80 mil habitantes a terem esses pontos. Essa rede está sendo construída, está sendo implementada, mas você tem os mais de 5 mil municípios com menos de 80 mil habitantes que não têm. E são exatamente nesses municípios que você tem os lixões que ainda estão abertos, né? Então ainda tem lixões que o descarte dos demais resíduos também é feito de forma inadequada. Então nesses locais que a contaminação, né, do lençol freático, do subsolo, que ela acontece com mais frequência. Então a gente vai ter que trabalhar nos dois lados. E aí também o Adalberto pode ajudar a responder. A gente tem ideia hoje dos malefícios que esse descarte inadequado está causando ao meio ambiente e também à nossa saúde? A gente tem como mensurar isso? Olha,
Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, então a gente tem duas vertentes. Na hora de você fazer a triagem, separar esse material, tem alguns locais que estão fazendo isso de forma inadequada, estão fazendo a triagem, a separação desses materiais e a classificação de forma inadequada, sem os equipamentos de proteção individual. Então o dano à saúde desse trabalhador, ele é direto, iminente, são metais pesados, estão ali. Você tem o cádmio, tem o chumbo, tem o mercúrio. Quando isso vai para um local onde cai a chuva, né, ele é lixiviado, esses metais são lixiviados, e eles vão contaminar o subsolo e a água subterrânea. Então você vai contaminar o meio ambiente, que vai depois contaminar o ser humano também. Então você tem duas linhas, né, de contaminação do ser humano, e a gente tem que tentar retirar esses materiais desses locais inadequados, e tem que ser feito o processamento dele, né, todo o tratamento tem que ser feito com acompanhamento. Essas cooperativas de catadores que querem trabalhar com eletroeletrônico, as empresas, pequenas empresas, têm que ter capacitação e tem que ter equipamentos adequados. Ou seja, já começa por aí o treinamento de quem vai fazer a reciclagem, o início ali do descarte desses equipamentos, né? Na minha visão, secretário, o grande gargalo hoje está exatamente no descarte. Nós não temos os pontos de entrega voluntária, então você tem hoje de 3.200.000 toneladas são geradas de equipamentos eletroeletrônicos, 2.400.000, você falou agora, se transforma em resíduos eletrônicos, então é menos de 80%. E, quer dizer, é uma grande geração anual desses resíduos. E você não tem onde colocar, as pessoas não são bem informadas, os locais de venda não informam isso direito. Então, essa é a responsabilidade do fabricante, de toda a rede, não só do fabricante, dos vendedores, também dos comerciantes, de fazer esse retorno, a logística reversa desse equipamento, desses resíduos eletroeletrônicos, para que eles possam ser manipulados de forma adequada. Então, acho que ali está o grande gargalo. Hoje está em torno de 10%, um pouco abaixo de 10% da coleta. 90% está sem coleta adequada, né, para a destinação adequada. Quer dizer, é uma porcentagem muito pequena ainda, né, secretário? Quer dizer, o desafio é muito grande aí para tentar trazer esse lixo para o lugar adequado, né? Com certeza. Eu acho que a gente tinha um vácuo normativo muito grande, né? Só o ano passado, por exemplo, o nosso departamento lá de gestão de resíduos fez 8 portarias e 3 decretos só para tentar regulamentar quem são as entidades gestoras que devem cumprir a meta da indústria, dos importadores, quem são os verificadores independentes de resultado para garantir a rastreabilidade desse produto, né? Quais são os modelos de prestação de conta, os tipos de relatório, né? Como que a gente calcula as massas. Então foi um esforço muito grande nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, de criar os regulamentos, as legislações, negociação com a indústria. Nós tínhamos um desafio muito grande lá em 2023, né, quando essa gestão do Ministério do Meio Ambiente sobre a coordenação da ministra Marina assumiu, de que o setor tinha obrigações, inclusive de criar o chamado GAP, o Grupo de Acompanhamento de Performance, né, do cumprimento da legislação, mas eles não tinham conseguido se organizar. Então você tinha 2 grupos prestando conta em nome do setor, então, na verdade, ninguém prestava conta de nada, né? E a gente tinha ainda uma ausência de critérios muito claros, então algumas empresas diziam, olha, o correio é meu ponto de entrega voluntário, mas ninguém vai levar uma geladeira, um micro-ondas para o correio, né? Um ar-condicionado para o correio. Então, assim, a gente tinha um vácuo muito grande legislativo, que fez também com que os estados saíssem criando seus decretos estaduais. E aí a gente teve já em 2023 um grupo com os estados para harmonização dessas políticas. Como é que está agora, secretário? A gente sabe que o ano passado os fabricantes tinham uma meta de recolher até 12%. Dá para saber se os fabricantes estão cumprindo essa determinação? Sim. Esse ano sobe um pouquinho aí esse percentual, né? Agora subiu para 17%, né? Então, o ano passado 12%, um ano antes 6%. Hoje o setor presta contas dessa meta de 6%, né, de 2023. Então, no final de 2024, eles entregaram os relatórios de 2023. Ou seja, mais para o final do ano a gente vai saber como foi 2024. Né? E o que a gente vê assim, é que o número da meta total parece, pelo relatório do setor, que eles conseguiram, mas além da meta de 6% de reciclagem do material, né, do eletroeletrônico, a gente tem também a meta de reciclagem das embalagens, mas pelo que a gente está acompanhando, o setor ainda vem tendo muita dificuldade de entregar essas metas dos pontos de entregas voluntárias. Então, o ano passado a gente conseguiu fazer essa unificação do GAP, né, esse grupo de acompanhamento. Junto com os estados, a gente viu que faltava clareza para fiscalização de quem cumpre o quê. Hoje, somente Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná atrelam o licenciamento ambiental
ao cumprimento da logística reversa, que é algo que está previsto na legislação. Então a gente fez no grupo, na Comissão Tripartite Nacional, uma proposta de resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, sobre monitoramento e fiscalização, colocando as atribuições, o Ministério do Meio Ambiente faz isso, o IBAMA faz isso, o Estado faz isso, definindo o município faz cada um, isso. né, então, com esse trabalho conjunto, liderados com os estados, em especial com o novo sistema que a gente lança esse ano, que é o Sistema Nacional de Prestação de Contas da Logística Reversa, o SISREV, que foi feito junto com o Ministério Público. A Abrampa, que é a associação que representa os Ministérios Públicos e Meio Ambiente. Então, esse sistema unifica a prestação de contas, que hoje uma empresa ela tem que mandar relatórios para todos os estados, é um relatório físico, um PDF com um anexo ali de Excel, os pontos onde ela pôs, alguns descrevem o ponto, aí você joga lá no Google, eu já fiz isso, joga lá no Google, é a loja de uma marca tal, tudo bem, aí você joga outra, o endereço não tem nada, ou tem um correio, Então a gente está organizando com o Ministério Público para que a empresa preste contas em um sistema. No Sistema Nacional, que vai ter a camada de cada estado que ela vendeu, eventualmente do município, e fique mais fácil para o Ministério Público e para os estados cobrarem das indústrias e dos importadores o cumprimento daquilo que está previsto em lei. A gente vai falar um pouquinho mais. Quer complementar, Paulo? Essa questão do que eu falei, na minha visão, o gargalo está no descarte, nesse ponto de descarte, que ainda essa rede não está bem estabelecida. Você tem o Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável, que tem várias cooperativas com interesse de participar disso. Com um bom treinamento, são quase 1 milhão de catadores de material reciclável que estão distribuídos no país inteiro, em todos os municípios. Então você teria aí essa capilaridade, se tiver um bom treinamento, eles serem equipados. Mas aí as entidades gestoras têm que ter a boa vontade de remunerar essas cooperativas para fazer esse trabalho. Olha, você falou aí nas cooperativas, a gente vai falar com o William França, nosso repórter, que está numa ONG no Gama Leste, onde você está, William, cidade satélite de Brasília. Programando o Futuro é a ONG que faz aí o descarte dos eletrônicos. Quais são as suas informações, William? Boa tarde, Jaciene. É exatamente isso. Eu estou aqui na cidade satélite do Gama, que fica a mais ou menos 50 quilômetros do plano piloto, da sede aí da TV Câmara, nos estúdios da TV. Eu estou aqui num espaço de 6 mil metros quadrados. É um espaço muito bom, com um prédio muito bem montado, que a gente vai conhecer ao longo dessa conversa de hoje, com 2 mil metros quadrados, onde são feitos os descartes, sobretudo de equipamentos eletrônicos. Eu estou aqui num espaço onde chegam esses equipamentos. Hoje a gente vai ter, eu peço já desculpa para o nosso telespectador, a câmera vai balançar um pouquinho, porque a gente vai fazer tudo andando hoje, para mostrar a extensão, a importância disso aqui. Então a gente está aqui na entrada, onde chegam os materiais, onde os materiais descartados chegam, tem uma balança aqui próxima, e eu já estou aqui com o Vilmar Simeon, não é isso? Isso mesmo. Ele é o coordenador dessa ONG. Vilmar, seja bem-vindo ao Participação Popular. Conta para mim, há quanto tempo vocês estão se organizando e trabalham aqui nesse lugar? Boa tarde. Há 19 anos nós fazemos esse trabalho. Ele começou, inclusive, antes de existir a legislação, que é a legislação de 2010. E esse é um espaço que foi construído para fazer o reuso de computadores e o tratamento de resíduo eletrônico. Então, nossa atividade já completa 19 anos. Bastante tempo e por isso que talvez seja até importante destacar que é uma área muito bem estruturada, cheia de equipamentos, que a gente vai tentar mostrar aqui um pouco deles ao longo dessa nossa conversa. Mas conta para mim, como é que funciona na prática? A gente estava ouvindo aí no estúdio que só 10% dos equipamentos chegam para descarte. Você está nesses 10%, né? Os equipamentos chegam, boa parte entra aqui numa espécie de uma garagem aqui, não é isso? Exatamente. A primeira etapa, na verdade, vou fazer um parênteses, é quando a pessoa se sensibiliza em doar o equipamento. Os colegas que estão no estúdio, o Adalberto, o professor, sabem que a maior dificuldade é a pessoa tirar de casa aquele equipamento que não funciona mais. Então a gente sempre fala que a maior ação que a gente faz é educar a população. Depois que a população está educada e entende que é importante descartar de maneira correta, aí eles mandam os equipamentos para a gente e a gente recebe. Então o nosso processo começa nessa entrada, com os nossos veículos quando vão para a rua coletar equipamentos, ou as pessoas deixam nos PEVs que a gente tem ao redor da cidade. O que é um PEV?
PEV, desculpa, é a abreviação de ponto de entrega voluntária. São as caixas onde as pessoas podem deixar. Elas estão em shoppings, em comércio, em estações do metrô. Aqui em Brasília são 150 unidades. E aí, então, a pessoa pega esse equipamento e deixa no PEV. E hoje a gente tem aqui uma pessoa, um morador que trouxe um equipamento aqui para ser descartado durante essa atividade. Na verdade, é o nosso produtor. A gente trouxe um equipamento e o Robson vai fazer hoje o papel da pessoa consciente que vai fazer o descarte de uma impressora que não funciona mais. Não é isso, Robson? Exatamente. Vou deixar aqui com a pessoa responsável. Obrigado, Robson. Aí agora começa o ciclo, não é isso? Exatamente, o ciclo começa com a recepção e a parte fundamental aqui dentro é a gente saber a origem do material. Então o Jonathan vai preencher um recibo e a pessoa então faz a entrega. Ela tira da propriedade dela aquele equipamento e manda para que a gente possa fazer o descarte aqui. Na sequência a gente recebe o equipamento, depois de catalogado. Esse aqui já imprimiu muita coisa, né? Tem uma vida muito longa. Depois que a gente faz a coleta e a catalogação, a gente leva esse equipamento para ser processado. Vamos fazer esse trajeto aqui agora? Vai com a gente? Bora. Então vamos lá. Então a gente recebe esse equipamento e ele vem aqui para ser coletado. Antes disso, tem um processo bem importante que eu queria mostrar para você, que é o fluxo de como essas coisas acontecem. Então, a vida inteira, a gente tirou da natureza equipamentos para serem produzidos. A gente produz, as empresas fabricam e a gente utiliza. E a vida inteira as pessoas jogavam fora depois do uso. A partir do momento que você recicla, você ressignifica tudo. Depois do uso, você descarta, deixa numa caixa igual a nossa, nós vamos lá, buscamos, trazemos para cá, descaracterizamos, apagamos dados que tem nesses equipamentos e depois a gente segrega por tipo de material. Um equipamento como esse daqui, por exemplo, ele vira 17 tipos de resíduos diferentes. E quando a gente separa, acima de tudo, a gente garante que ele vira uma nova matéria-prima e num ciclo muito curto ele vira um novo produto depois, que é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos caminhar agora para uma outra ala aqui dessa ONG, onde é feita a desmontagem, a primeira separação dos produtos. O Adriano é nosso técnico, responsável por todo o desmanche, e ele vai desmontar aqui ao vivo para vocês verem como é feito esse processo. Bom dia, Adriano. Boa tarde, aliás. Como é que você começa a fazer esse trabalho? Sim, aqui quando ela chega, nós desmonta aqui, separação de plástico, vidro, as placas, são tudo separado. Cada componente separado nessas caixas aqui e cobre encapado também. Tá certo. Então tá bem, vamos deixar o Adriano trabalhar aqui agora, vamos ver um pouquinho ao vivo como é que é feito esse estágio inicial do desmonte. Enquanto isso, Jaciene, o Vilmar está aqui à disposição se você quiser perguntar alguma coisa, ou os nossos convidados também, ele pode ir esclarecendo aqui. Eu gostaria de perguntar para o Vilmar, o pessoal que está acompanhando Participação Popular, está em casa ou acompanhando o programa, gostaria de fazer o descarte de algum equipamento, eu gostaria de saber se a ONG vai até a casa da pessoa também fazer esse recolhimento? Jaciene, essa pergunta ela é muito importante. Nós vamos, a nossa equipe vai, inclusive a equipe não pôde participar da matéria porque eles estão coletando nesse momento. Ele é um serviço sem custo, basta a pessoa acionar a gente por telefone ou pelo WhatsApp, a gente agenda e nós fazemos. O nosso WhatsApp... Eu vou pedir aqui o número para ele. O nosso número é 3559-1111. 3559-1111, tá certo. Enquanto a gente está acompanhando aqui o descarte dessa é uma impressora, né? Eu queria conversar aqui com os nossos convidados aqui no estúdio, o secretário Adalberto, também o Paulo, que é da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Muita gente mantém em casa esses equipamentos, as pessoas ainda se sentem inseguras de deixar um celular, um computador e de repente está
colocando em outras mãos dados pessoais, por exemplo? Tem esse tipo de preocupação também? Existe muito, né? Você pode ver que a maioria de quem está assistindo aqui o programa tem alguma coisa guardada em casa, um celular, o último celular geralmente está guardado, o penúltimo talvez não, mas tem pessoas que guardam todos os celulares que já tiveram numa gaveta, com medo, talvez tenha que precisar um dia de algum dado, ficou lá, ou tem medo mesmo de aquela informação ser pega por alguém. Por isso que é importante, que o Gilmar falou, de você descaracterizar e você apagar todos esses dados, né? Você dá essa segurança de que você vai ter a proteção dos dados individuais de cada um guardada. Mas não precisa ter esse medo. Esses dados eles vão ser apagados, isso vai entrar numa linha de reciclagem, tudo vai ser desmontado como está mostrando aí, e não tem, se for no local correto, não tem nenhum erro, não. Agora, secretário, esse tipo de trabalho que é feito aí pela ONG Programando o Futuro, ainda é pouco ainda no Brasil? Se a gente for... Brasília, né, isso aqui está pertinho aqui do Congresso, pertinho não, da cidade satélite, né, alguns quilômetros daqui, mas assim, a gente pensando no Brasil ainda é um desafio, né, fazer esse trabalho. Com certeza, né? Quer dizer, a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, aprovada lá em 2010, ela foi bastante inovadora e já trouxe vários instrumentos importantes, incluindo a logística reversa, que obriga o fabricante, o importador, o distribuidor e o comércio a recuperar, independente do serviço público de gestão de resíduos, esses produtos. Mas na prática o que a gente vê é que as cooperativas de catadores, as organizações da sociedade civil, são aquelas que há muito mais tempo do que a legislação vem fazendo esse trabalho, né? A própria reciclagem no Brasil, que entre 2022 e 2023, segundo os dados publicados no Panorama da Gestão de Resíduos da Brema ano passado, saiu de 3,5 para 8,3. Então a gente mais que dobrou a reciclagem oficial, e quando você vai ver os números, mais de 90% passou na mão de um catador. Então, esse número cresceu muito porque a gente está oficializando primeiro esses dados dos catadores e fazendo com que esses sistemas que eram informais entrem no sistema formal. Isso veio muito com o decreto, né, que o presidente Lula fez logo no início do governo, 11.413, que cria o crédito de logística reversa. Então, a gente remunera, né, as entidades gestoras remuneram as cooperativas, né, ou as organizações da sociedade civil que fazem esse recolhimento em nome das indústrias. Tá certo. William, a gente agradece aí a sua participação e você volta ainda com a gente para mostrar aí mais um pouco aí do processo de reciclagem de eletrônicos, né? Já. Essa etapa aqui que o Adriano acabou de desmontar a impressora e a gente vai descobrir depois o que vai ser feito com esse material. A gente volta já. Tá certo, William. Muito obrigada. William França falando da ONG Programando o Futuro. Um exemplo. Pode complementar, professor. É importante mostrar isso. É um galpão de 6 mil metros quadrados envolvendo vários trabalhadores com equipamentos, né, adequados para trabalhar. Isso tem um custo. E como o secretário falou, se isso não tiver a entrada de recursos financeiros para financiar esse trabalho, ele não vai para frente. Então você tem que ter o recurso não só do crédito reciclagem, mas o pagamento mesmo dessas entidades gestoras que representam a indústria dos fabricantes, tá? Para que esse trabalho possa ser feito. É um trabalho caro. A venda dos materiais, ela não consegue, só a venda dos materiais recicláveis, né? Ela não consegue manter o custo de um espaço como esse. Agora, como melhorar e como aumentar então essas cooperativas? Seria o poder público em conversa com a indústria? Como é que poderia ser? É obrigação do fabricante, né? Então o fabricante com a rede toda de comércio, mas a obrigação dele de fazer a logística reversa. Então, em qualquer país, você vai na Europa, Estados Unidos, ele financia essas empresas ou instituições, ONGs, terceiro setor. Aqui no Brasil tem as cooperativas, que é um caso bem sugêneres, mas em qualquer lugar do mundo a empresa fabricante, ela financia, ela paga pelo serviço de retorno da logística reversa. Então tem que pagar. E aí uma outra dúvida também que a gente tem é se essa obrigatoriedade, essa obrigação da indústria, né, de quem fabrica, fazer esse papel de recolher, de colocar os pontos ali de coleta, e ajudar nesse financiamento desses espaços de reciclagem, né? É em razão também de tanto produto que chega ao mercado, e a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de entrar no ar, que os equipamentos hoje são feitos para durar pouco, né? É obsolescência programada e tem obsolescência percebida também. A programada é isso, a indústria ela já faz o projeto para que ele dure pouco tempo.
Dificilmente, por exemplo, eu tenho uma mesa que foi do meu pai, que foi do meu avô. Né? Hoje em dia não existe mais isso. A mesa é sua e talvez você tenha que ter 3, 4 mesas durante a sua vida. Se a gente pensar aqui, professor, máquina de lavar, né, secretário? Máquina de lavar, geladeira antigamente, duravam 20, 30 anos. O equipamento ficava ali, mesmo às vezes você diminuía o uso, mas não dava problema, né? Hoje em dia não é assim. Mas foi feito o projeto para isso acontecer, não é por acaso, isso acontece, foi projetado. Se fala muito, tem a lei de Moore, que fala que a cada 2 anos você duplica a capacidade de processamento dos eletrônicos. Alguns dizem que ela já acabou, né? O presidente da NVIDIA disse que ela acabou em 2022, mas o da Intel diz que ela ainda está funcionando, né? Você ainda tem muita coisa para avançar. Então a tecnologia avançando, realmente algumas coisas ficam obsoletas, mas a maioria não. É um projeto que é de marketing para poder vender mais. E tem um pior, que é a obsolescência percebida. Como é que essa funciona, hein? Você quer trocar porque você tem um status social. Por exemplo, o celular é um típico caso desse. Você quer trocar o celular não porque o seu não funciona, porque tem um novo que é melhor, é mais bonito e todo mundo está olhando o seu celular e você quer ter um celular melhor, mas o seu ainda funciona. Secretário. E nós no governo também entendemos que esse processo vem ocorrendo, né? E exatamente por isso que foi criado por um decreto presidencial o Fórum Brasileiro de Economia Circular, que por uma coincidência será instaurado hoje, né? Hoje à tarde às 14h, lá no Ministério da Indústria, sob coordenação do nosso querido secretário de Indústria Verde, o Hollenberg, como secretaria executiva do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem 6 eixos de atuação e um dos eixos dele, que fala de retenção de valor e maior tempo de uso dos produtos, ele tem um capítulo sobre a questão da obsolescência programática, que a gente quer entender um pouco e ouvir mais a indústria, que a gente vai ter metas mais claras e objetivos para reutilização de processos, para remanufatura de processos. Lançaremos esse ano, junto com a ABS, Associação Brasileira de Software, um programa muito grande para pegar computadores e produtos eletroeletrônicos que não funcionam mais, reutilizá-los e fazer doações. O foco inicial vão ser para cidades amazônicas, né? Então, produtos que podem continuar o seu valor na sociedade durante mais tempo. Com isso, esses equipamentos, por exemplo, né, da obsolescência percebida, né? Quer dizer, o equipamento é bom ainda, pode ser utilizado, mas às vezes a pessoa já faz o descarte, né? É que hoje, assim, eu acho que pode ser útil para outras comunidades. Claro, e o mundo debate muito. A gente está falando de vários países que criaram políticas nacionais de economia circular para mudar esse modelo de desenvolvimento que a gente criou, né, chamada economia linear, que a gente extrai, utiliza e descarta. Esse modelo não tem mais como continuar, sobreviver, né? A gente está falando que 45% da emissão de gás de efeito estufa vem dos produtos que a gente consome. Então, se a gente não mudar esse modelo que promova a circularidade, a retenção do valor e do tempo desses produtos na economia, a gente não vai conseguir lidar com esse grande desafio que a gente tem, que é a questão climática e também a poluição, né? Como o professor comentou, a gente tem hoje, no caso brasileiro, infelizmente o Brasil abandonou lá em 2018, 2019, a CONASC, a Comissão Nacional de Segurança Química, tinha feito uma proposta de resolução da normativa de segurança química dos produtos eletroeletrônicos, a chamada normativa RoHS, né, que é uma normativa que a União Europeia implementou em 2002. Né? Então o Brasil o que diz essa normativa? Em 2018 foi fechado isso, inclusive pela nossa equipe lá técnica, né? Que ela fala de retirar produtos, por exemplo, chumbo, cádmio, hexavalente, os pifalatos, então todos esses produtos químicos que são prejudiciais à saúde, tirar ele dos produtos eletroeletrônicos. O mundo avançou. O Brasil fez essa normativa lá em 2017, 2018. Infelizmente, no antigo governo, a CONASC, a Comissão Nacional de Segurança Química, foi extinta. Essa regulamentação ficou parada. Aí no começo do governo aqui Lula, a gente recriou essa Comissão Nacional, atualizamos a legislação e ela vai ser votada na Comissão Nacional de Segurança Química daqui 2 semanas. E com essa regulamentação... Pode ser que a gente tenha um avanço aí importante, inclusive, pensando no descarte desses equipamentos, né, professor, a segurança das próprias pessoas que trabalham com a reciclagem dos eletrônicos. Porque com essa regulamentação, a gente vai dar um prazo de 2 anos para a indústria mudar os seus procedimentos, os seus produtos, e a indústria vai ter que eliminar o uso chumbo, cádmio, todos esses produtos. Então, daqui a alguns anos, esses produtos eletroeletrônicos que estarão chegando nas cooperativas, nessas organizações da sociedade civil,
terão menos produtos químicos impactando e aí, obviamente, facilita um pouco o manuseio e a reutilização desses produtos. Olha, você que está acompanhando Participação Popular, quer fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, o secretário, representando aqui o Ministério do Meio Ambiente, também o professor da Universidade de Brasília. Nós estamos falando sobre o descarte, né? Como fazer o descarte, o que fazer com o lixo eletrônico. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, algum comentário, mande aqui a sua mensagem para a gente pelo canal da TV Câmara no YouTube ou pelo nosso WhatsApp, o 619-9620-2573. A gente vai agora conversar com o Robson Esteves, ele é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, a ABRE. Seja muito bem-vindo, Robson, aqui ao nosso bate-papo, ao nosso debate aqui sobre reciclagem de eletrônicos. Seja muito bem-vindo ao Participação Popular. Jacene, muito obrigado pela oportunidade de estar discutindo um assunto tão importante. Boa tarde, secretário. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Robson, eu vou começar com você falando sobre pontos de coleta, né? Como é que estão, quantos existem hoje no Brasil, hein? Se a gente olhar o número de pontos de todas as instituições, a gente fala em mais de 10 mil pontos, né? Mas, como o próprio secretário falou, o próprio decreto nos define algumas coisas que a gente está perseguindo. Então, esse ano a gente vai atingir aí as cidades com mais de 80 mil habitantes, mas já fazemos mais que isso, né? Então, no nosso site, abre.org.br, a pessoa pode colocar o CEP e nós vamos indicar o ponto mais próximo para o descarte, que a gente também concorda que um grande desafio é a população descartar, né, os eletrônicos que estão em casa ou estão parados em algum lugar. O Robson, e na sua perspectiva e na sua opinião, assim, como a gente pode fazer para aumentar esse percentual de lixo eletrônico que vai para a reciclagem, né? Que a gente está mostrando aqui, basicamente uns 10% só do que vira resíduo vai para essas cooperativas, né? Você está falando aí dos pontos de coleta, como é que na sua avaliação a gente pode melhorar esse número? Primeiro a gente segue as legislações, esse ano, como comentamos aqui, vamos buscar os 17% do que foi colocado no mercado. Mas o grande desafio realmente é a educação ambiental, é a conscientização da população, né? Acho que escutamos aqui que as pessoas têm várias coisas em casa, vários eletrônicos, e eu brinco que não desapegam, né? Na Abre, no nosso site, tem até um videozinho lá que a gente coloca uma família desapegando de uma geladeira velha, que por várias razões, né, as pessoas acabam não deixando em casa, não realmente descartando corretamente esses resíduos de eletroeletrônicos. Então, nós temos alguns programas, o Abre para a Educação, que também é uma maneira de conscientizar jovens e crianças como fazer tudo isso, né? Porque a gente precisa muito da população também. Eu ia te perguntar sobre essa questão das campanhas educativas, né? O que vocês fazem de trabalho assim, com relação à educação dos consumidores? Além de todas as nossas plataformas digitais e tudo mais, a gente participa muito em campanhas em várias cidades, né, de recolhimento, e nessas campanhas a gente tem a oportunidade de mostrar para a população o que a gente faz com aquele resíduo que recebemos. Mas é um trabalho árduo, né, o país é muito grande, então a gente tem que ter muitas frentes para ir conscientizando as pessoas. E um pouco do que o professor falou, se a gente pegar celulares, computadores, as pessoas têm receio de entregar, porque tem informações, dados, então a gente também instrui muito, né, delete, apague suas informações pessoais para não ter nenhum risco. No fundo não tem risco nenhum, porque realmente vocês viram acompanhar o processo aqui dessa impressora, e os outros eletroeletrônicos são desmontados, depois são separados, são triturados, então não tem riscos em questão de dados, mas lógico que a população ainda tem um certo receio. O Robson, e essa meta de reciclar 17% que determina a legislação, vocês devem cumprir agora em 2025? Você acredita que é possível aumentar esse percentual em relação aos anos anteriores? Bem, já está sendo, né? Acho que o secretário colocou bem, está sendo um aumento 6, 12, agora 17, e sim, nós vamos cumprir o nosso objetivo, né, como gestora representando várias empresas, chegar no fim do ano e entregar os relatórios para o Ministério no ano que vem, com tudo realmente adequado à legislação. O aumentar sempre é importante, né, mas a gente também não nega, e já falamos disso, né, secretário, existe um custo, então nós temos que, de alguma maneira, trazer mais empresas para esse sistema de logística reversa. Hoje nós temos poucas empresas olhando quem fabrica ou quem importa, o volume, o número de empresas que estão nesse sistema é muito pequeno.
Então, quanto mais empresas puderem entrar no sistema de logística reversa, fica mais fácil e menos custoso a gente atingir maiores objetivos. E como tem sido o apoio, vamos dizer, da indústria, das empresas que fabricam, para que a gente tenha mais esses espaços de reciclagem? A indústria, né, pelo menos os nossos associados da ABRE, estão totalmente alinhados com o que a gente faz, com a legislação. Então, todas as oportunidades que nós temos, mesmo através da indústria, muitas vezes a empresa A, a empresa B, tem as suas próprias atividades, tarefas ou ações, né, para promover a logística reversa. Então, para a gente, todas as oportunidades, né, nós colocamos em prática. Falta um pouco ter mais, assim, talvez suporte de varejos, temos grandes varejos que trabalham com a gente, mas ainda tem um espaço, né, vamos dizer assim, para o varejo poder colaborar nesse processo todo. Tá certo. Robson, a gente agradece a sua participação aqui, a sua contribuição, Robson Esteves, da ABRE, né, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos. Muito obrigada, Robson. Agradeço mais uma vez a participação, uma boa tarde. E a gente traz aqui novamente para o estúdio com a sensação de que o desafio é muito grande, né, Paulo? Quer dizer, aumentar esses pontos, educar a população, quer dizer, são várias frentes que precisam ser trabalhadas para que a gente aumente, né, secretário, também esse número esse percentual, vamos dizer assim, de eletrônicos, né, que vão para a reciclagem. É um desafio muito grande para o país inteiro, né? Todos os municípios estão passando por essa etapa, né, de conscientização. A gente tem que contar com as universidades, com as escolas, né, principalmente as secretarias de educação estaduais e municipais, elas podem participar de programas, tem vários programas com várias instituições participando, né, de forma integrada para que essa informação chegue na população. O que falta mesmo é a informação chegar na população. Então, essa informação chegando, a população ela vai poder se engajar mais. E aí, hoje em dia, tem criatividade, né? Não é muito a minha área, né? Eu sou da engenharia, mas tem a criatividade do pessoal da comunicação para fazer o engajamento acontecer, tem gamificação, tem formas de envolver essa juventude. Eu acho que a juventude é quem está com a brocha na mão, digamos. Agora, ela que tem que partir para fazer essa mudança no planeta, né? A nossa geração tentou, estamos aqui trabalhando nisso, mas acho que a geração dos jovens aí, eles têm essa missão para fazer essa mudança da economia linear, como o secretário falou. Tem um ponto de decisão, vou jogar no lixo, vou jogar fora ou vou reutilizar e reciclar? E é nesse ponto que cada um tem que tomar a decisão individual na sua casa, e não, eu vou buscar como reciclar o eletroeletrônico, a bateria, a pilha, o resíduo orgânico, o resíduo doméstico, o plástico, o papel, o papelão, é tudo. Pneu, tem que reciclar tudo. Secretário. Com certeza, eu acho que, né, o professor trouxe um ponto assim crucial. A gente precisa que o consumidor entenda o seu papel. A própria legislação traz essa obrigação para o consumidor, mas o Robson, né, representando hoje o maior sistema coletivo das empresas, trouxe um ponto importante. Né, hoje, esses números que estão sendo cumpridos da logística reversa são por algumas poucas empresas que estão fazendo no seu modo coletivo. Tem várias empresas que não estão fazendo. Uma boa parte dos importadores não estava fazendo, inclusive mercados, grandes supermercados que vendem marca própria ou produtos importados, eles tampouco prestaram contas. Então a gente vem trabalhando com o Ministério Público, provavelmente esse ano eles vão ser procurados e notificados, porque deveriam ter prestado conta. Secretário, pela legislação, o que pode acontecer com a empresa que não cumpre o que está definido na legislação? Que tipo de punição essa empresa pode sofrer? Ela tem... Inclusive o supermercado, né, que o senhor falou, que produz marca própria e não tem ali um ponto de coleta e não faz o processo de acordo com a lei. Até o ano passado, a gente tinha ainda as regulamentações um pouco brandas e um pouco amplas. Então, o ano passado a gente fez todas essas portarias que eu citei, decretos, regulamentando tudo. Então, hoje, seja a indústria, seja um importador, ele não pode alegar que não sabe como fazer olha, eu ou não participei do acordo setorial, eu assim não preciso fazer. Não. O sistema de prestação de contas será feito com a associação do Ministério Público. Os estados estão empenhados nesse monitoramento e nessa fiscalização com essa nova normativa. A gente conseguiu, junto com o Ministério da Indústria, mudar o processo de importação. Então, a partir desse ano, quando alguém importar um produto eletroeletrônico, ele vai ter que colocar lá qual entidade gestora que ele está aderente. Então, se ele não estiver aderente dentro de um sistema de logística reversa, ele pode ter, inclusive, a sua licença de importação bloqueada. A gente tem também o desafio do mercado eletrônico, né, o marketplace,
que de alguma maneira, se uma pessoa física compra via um ou outro desses mercados online, o pessoal vende alguma coisa da China, de outro lugar e entrega na casa dele. A gente trouxe algumas regulamentações para tentar trazer esse ator junto, ainda está em processo de negociação, mas o grande desafio é que, pela legislação, e esse ano o Ministério do Meio Ambiente vai publicar uma lista dos CNPJs que cumprem a logística reversa. Portanto, as empresas que não estiverem nessa lista, aquelas que até hoje fingiram que não eram com elas, olha, eu deveria ter feito, nunca me fiscalizaram, eu não fiz, ou eu saí do sistema coletivo, né, vou fazer o meu próprio, tampouco fiz o meu sistema, eles provavelmente vão começar a ter muito problema com as entidades estaduais de meio ambiente, né, os órgãos do sistema que fazem o licenciamento. A gente já vê isso na prática, a CETESB em São Paulo, por exemplo, ela é muito rígida, tivemos já o ano passado algumas sinalizações de indústrias importantes que quase não tiveram a renovação da sua licença de operação de fábricas instaladas ou importadores, porque a CETESB está cobrando a entrega. E é por não cumprir o que determina a política, a lei que trata aí da política... Sim, porque não é justo para aquelas empresas que são aderentes lá à entidade gestora, a ABRE, ou a Green Electron, né, que representa a BINE, a ABRE representa a Eletros, que são as duas grandes associações do setor. Tem empresa que não cumpre, então é até falta de isonomia. Então alguns estão pagando essa reciclagem e outros não. E se eu pegar ainda os produtos importados, é pior ainda, né? Porque a gente tem esses produtos importados, importando no Brasil, deixando o resíduo, contaminando o meio ambiente, impactando a saúde do trabalhador, com produtos químicos, eventualmente, que podem fazer mal, e ele não está pagando a conta. Então é uma falta de isonomia que o governo está muito preocupado, o Ministério da Indústria é grande parceiro, e com a implementação do novo sistema de importação, né, e até para todos que nos ouvem, se você importa algum produto e não está numa entidade gestora, saiba, você terá problemas esse ano para importar produtos no Brasil se não cumprir a legislação. Paulo. Então, essa iniciativa do Ministério é fantástica, porque se o Ministério soltar essa lista com quem cumpre a legislação, aí vamos pegar de novo o papel do consumidor, né? A gente está falando do papel das fabricantes. A gente tem, na conscientização e na informação com essas instituições, ONGs, esse terceiro setor, você tem apareceu o programa do Futuro, tem o Instituto GEA, você tem Meta Reciclagem, Zero Impacto, tem o Devolva, tem um bando de entidades trabalhando com isso. Mobilizar os consumidores para boicotar essas instituições, essas empresas que não estão na lista. Quer dizer, não comprar produtos eletrônicos de quem não dá a destinação adequada ao seu produto. Sabe? Então, cabe ao consumidor, na hora de comprar, falar, olha, isso aqui eu não vou comprar. Por quê? Porque ele vai transformar em resíduo, né? Um resíduo que vai virar lixo. E aí entra a responsabilidade do consumidor, exatamente, né, Paulo? Mas tem que ter essa lista. Tendo essa lista, ela sendo pública, a gente consegue mobilizar os consumidores. Olha, a gente vai voltar a falar com o William França, o nosso repórter que está na ONG Programando o Futuro, aqui no Distrito Federal. William. Oi, Jaciene. Voltei aqui, nós estamos no Gama, como você falou, na ONG Programando o Futuro. Eu estou aqui diante de um cenário cheio de telas. Esses computadores, essas telas que estão aqui, elas estão em teste de funcionamento, já é uma fase final da reciclagem. Agora a gente vai ver, pouco a pouco, aqui são 5 os passos. O Vilmar vai ajudar a gente a mostrar a cada passo para que o computador que chega, que você viu sendo desmontado lá na frente, o que acontece com ele nessa parte da informação. É uma parte sensível, né, Vilmar? É a parte sensível, e aí já respondendo a dúvida dos telespectadores e o diálogo que estava tendo lá na conversa, essa primeira etapa é quando nós fazemos um processo técnico chamado sanitização de dados. Esse daqui são discos que vêm em computadores, esse é um modelo mais novo, esse é um modelo mais antigo, os discos rígidos, né? E pela Lei Geral de Proteção de Dados, toda vez que alguém descarta um equipamento conosco, nós passamos a ser responsável pelos dados que tem dentro desse disco. E aí um processo que nós fazemos é destruir todos os dados que tem. Esse é um processo que é uma formatação física, é um processo bem lento. Para você formatar esses discos demora em média 4 horas, e ele garante, é um software homologado e tudo mais, ele garante que nenhum dado depois vai ser recuperado. Então, a gente dá essa segurança para todo mundo que descarta os equipamentos conosco. Todos os dados vão ser destruídos.
Aí a nossa equipe, esse processo é feito por alunos que passaram por um programa de aprendizado e agora estão num programa de estágio, e eles fazem o teste do equipamento. A gente não sabe como o equipamento chega, mas aqui é testado todos os componentes, processador, memória, disco, fonte, placa, os drivers e tudo, e quando há necessidade, a gente também incorpora colocamos um novo disco, colocamos memória e tudo. O equipamento estando funcionando, aí os nossos técnicos fazem a instalação de software, sistema operacional, depois eles instalam os programas, ali a gente vai coletando os discos que não tem mais condição de uso, depois que você instala o programa, a gente faz a atualização, instalamos os drivers e a conferência final, para ver se ainda tem alguma coisa que precisa atualizar ou alguma coisa que não está funcionando nessa máquina. Quando o equipamento passa por todas essas etapas, no caso dos monitores, eles passam pelo aquele paredão que nós mostramos no início. No caso dos computadores, eles já vêm para essa última fase. Então, a última fase tem a ver com a limpeza, a conferência por um técnico. No caso, o João está aqui, é nosso técnico, nosso colaborador. O equipamento estando todo funcionando, ele é embalado nesse filme, chama Stretch. E aí depois ele é doado para iniciativas do Brasil inteiro, para escolas públicas, para bibliotecas, para telecentros, associações de moradores. Quando a gente pensa na sustentabilidade o tempo inteiro, quando esse equipamento vai para comunidades muito próximas, ele segue embalado do jeito que está aqui. Para um raio de 100 km a gente coloca plástico bolha, acima de 100 km a gente coloca nessas caixas que seguem com a identidade do projeto também. E a gente garante que o equipamento chega todo testado e funcionando. Para uma análise de ciclo de vida, a gente pega computadores que já foram usados em média 3, 4 anos e a gente aumenta mais 3, 4 anos a vida desses equipamentos, promovendo a inclusão digital na ponta. Tá certo. Eu quero conversar com um dos seus colaboradores aqui, é o Jonathan. Jonathan, boa tarde. Conta para mim o que você é o estagiário aqui, não é isso? Você é aluno do ensino médio, tem 16 anos. O que você faz aqui qual é a sua tarefa aqui nesse trabalho de reciclagem, de recondicionamento das máquinas? Bom, a gente recebe as máquinas, a gente traz aqui para a sala, monta, a gente liga, se ela não estiver dando vídeo, se ela não estiver funcionando, se ela demonstrar algum problema, a gente desliga, abre a máquina e vai fazendo o teste para saber o que está prestando e o que não está funcionando. Isso aqui são notebooks que a gente pega para recondicionar, a gente liga, esses aqui a gente está fazendo reteste, a gente abre, atualiza, a gente ativa ele para o Windows 10, a gente faz o teste de teclado, a gente faz o teste da câmera, a gente faz todo o teste. Quando é de gabinete e mini PC, primeiro a gente abre, né, a gente troca a fonte, caso a fonte estiver queimada. A gente troca a memória RAM, se caso ela estiver com problema. A gente também troca o HD, a gente troca pelos que passam pelo DBAN, né? Eles chegam aqui, se a máquina for para descarte, a gente tira o HD que está nela, a gente coloca para DBAN, passa pelo sistema de sanitização, volta para a gente coloca na máquina para ela poder ser doada de novo. A gente faz a limpeza e guarda no estoque. Muito bem. Você aprendeu isso tudo aqui ou você fez um curso antes? Como é que foi você antes dessa atividade? Eu fiz um curso e o curso que eu fiz foi aqui, realmente. Eu fiz de manutenção de computadores. Eu fiz em 2022, fiz o curso de manutenção de computadores. Só que quando eu voltei para cá, eu não tinha muito aquela experiência. Eu fiz o curso, mas não tinha muito aquela experiência. Quando eu vim para cá, eu não tinha muito aquela experiência e fui me desenvolvendo aqui mesmo. Entendi. Ótimo. Vilmar, eu tenho uma dúvida aqui, que na verdade é do estúdio. O equipamento que é doado, vocês testam primeiro antes de desmontar ou todos entram por esse processo? Desmonta tudo e vem e remonta outra vez. Como é que funciona isso? Essa também é uma pergunta muito boa. A gente desconsidera a origem do equipamento. Quando ele chega, a gente testa todas as partes, todas as peças, todos os componentes, até para entender que nível de processamento ele precisa, e no fim ele passa por um reteste. Então, é muito comum as pessoas quererem ajudar e colocam um lembrete, assim, esse monitor funciona, falta disco, a placa está em curto, a fonte está com problema, mas não dá para a gente confiar numa informação que a gente não sabe se é verídico ou não. Então, a gente sempre faz o teste na entrada e o teste na saída para garantir
garantir a qualidade. Tá certo. Então a gente está aqui nessa etapa da parte dos eletrônicos. E se tiver tempo ainda, Jaciene, eu quero ir lá fora, no pátio, para mostrar o que é feito com a parte plástica, porque também há um descarte dos equipamentos, da estrutura, das caixas, das embalagens que os equipamentos eletrônicos são protegidos. Tem toda uma mecânica que é feita lá fora. Se der tempo, a gente conta depois para você. Obrigado. Tá certo, William França, muito obrigada pelas informações. A gente já está até se encaminhando para o final do programa, mas a gente tem aqui a Eliane Silva, de João Pessoa, na Paraíba. Ela mandou uma pergunta aqui. Faltaria uma maior conscientização e informações na TV aberta e em redes sociais com linguagem simples, acessível e criativa sobre as consequências para a saúde física, mental, ambiental, diante do descarte inadequado? Vocês acham que falta essa conscientização, que são as campanhas educativas, né, que a gente falou um pouquinho aqui, secretário? Olha, a própria legislação exige que os fabricantes tenham esse plano, né, de comunicação, de educação ambiental. A gente sentiu, pelos relatórios de prestação de contas, que tem um desnível muito grande, então algumas fazem, outras não, por isso a gente está regulamentando quais são os critérios mínimos para que as indústrias, os fabricantes, né, importadores e o varejo façam isso, mas com certeza eu acho que todos os atores, né, a gente está agora um trabalho importante, começando também com o MEC, com o INEP, com os programas, diferentes programas da sociedade, né, outros ministérios, a gente vê, por exemplo, essa organização e outras que já são apoiadas por programas do governo federal, para que a gente envolva o setor privado, as organizações da sociedade civil. O consumidor, ele tem que entender que ele tem um papel. E se ele não descartar corretamente, não só ele está contaminando a água que custa mais caro para a cidade dele limpar, para ele poder consumir depois, quanto a gente está perdendo um produto de valor. A gente lançou no final do ano passado um relatório, né, o Ministério do Meio Ambiente calculou quanto que o Brasil enterra de embalagens que poderiam retornar para a economia. E a gente chegou no número de 38 bilhões de reais que nós estamos enterrando em plástico, em vidro, em metais, né, em produtos orgânicos, poderiam ser reutilizados na economia. Então, ao invés da prefeitura, dos estados pagarem para coletar e enterrar, eu poderia estar gerando emprego e renda para quase 1 milhão de catadores e catadoras, né? Para todo esse ecossistema de inovação e novos empregos que se geram. Então, a reutilização, o reparo, o direito ao reparo, né? A remanufatura e a reciclagem, elas têm que crescer não só porque é importante para o meio ambiente, mas é que é uma grande oportunidade econômica para desenvolvimento de empregos e oportunidades. Paulo? Não, é fundamental essa conscientização para a gente poder fazer com que todos sejam protagonistas. A população, o consumidor tem que ser protagonista. Eu queria lembrar que um exemplo belíssimo que foi mostrado aqui no Gama, mas ali é reutilização, né? Não é reciclagem. Reciclagem é esse material que ele talvez mostre lá fora, não sei, aquele plástico vai ser triturado, vai ser reencaminhado para uma indústria onde ele vai ser derretido, vai virar um novo plástico. Os metais preciosos, tudo que vai ser reciclado vai sair desse local, que não tem mais uso, e ele vai ser triturado e vai para uma outra indústria que nós não temos aqui no Centro-Oeste. Vai pegar um caminhão, vai para São Paulo para poder fazer isso aí, e alguns desses materiais, principalmente do chip, vai para a Europa, que a gente não faz reciclagem no Brasil. Então, é por isso que é caro fazer a reciclagem toda. Porque a primeira parte, essa da reutilização, já dá muito trabalho, deu para ver, e tem um custo grande. Mas a da reciclagem tem um custo maior ainda, porque ainda vai sair dali. Mas a ONG lá, Programando o Futuro, a gente vai voltar agora com o William França. Vamos lá, William, rapidinho, mostrar esse processo que agora sim é a reciclagem, né? Isso, agora é a reciclagem. A gente está aqui no galpão externo, a gente cruzou uma área aqui grande e aqui já é o processo do plástico triturado, não é isso? Exatamente, esse é o processo final, exatamente o que os colegas estavam falando. Esse equipamento aqui atrás, ele promove a moagem das peças grandes, que depois viram essas peças menores chamadas flake. Saindo daqui, indo para a indústria em São Paulo, ele se transforma nessa matéria-prima reciclada, vira uma nova resina, é uma resina reciclada. Vocês conseguem perceber que ela não tem brilho, é diferente de uma matéria-prima nova, e depois viram produtos como esses daqui que voltam para a sociedade poder utilizar. A diferença de uma matéria virgem para uma reciclada é que a reciclada não dá brilho, mas ela tem o mesmo nível de acabamento e durabilidade que as demais. Isso é o que nós chamamos de economia circular, quando um equipamento é projetado para ser utilizado matéria-prima reciclada. E essa é uma unidade que faz esse processo. Ela faz a trituração e garante o reaproveitamento da matéria-prima.
Então, para finalizar, lembra daquela impressora que a gente começou lá no princípio, entregou aquela impressora, o Robson trouxe a impressora de casa? A impressora vai virar este equipamento aqui, é um scanner depois. Vilmar, muito obrigado. Jaciene, é com você. Muito obrigado, Ilha França. Muito obrigada também. Agradecemos muito a gentileza aí do Vilmar, né, da ONG Programando o Futuro, recebendo a nossa equipe, o Participação Popular, para falar desse assunto tão importante. E é isso, né? Precisa de investimento, são várias frentes. A gente está chegando aqui ao finalzinho. Eu já queria as considerações finais aqui de vocês. Começa aqui com o secretário. Para a gente fazer esse descarte correto, aumentar esse número de 10% que hoje assim, a gente tem muito trabalho aí pela frente, né, secretário? Com certeza, né? E do nosso ponto de vista, como governo, vários desses acordos setoriais, desses termos de compromisso que só uma parte da indústria fazia, a gente está transformando tudo em decretos. Inclusive, nos próximos meses sai o decreto de logística reversa das embalagens plásticas, obrigando que esses produtos, como o flake, que depois transforma-se em pellet e volta a ser plástico, sejam obrigatórios a reciclagem no Brasil inteiro, com meta de conteúdo reciclado para fazer plástico novo, aumentando de 30 para 50 a recuperação de plástico. Então é um trabalho muito importante que é feito com inclusão socioprodutiva dos catadores, com organização com as prefeituras do papel dela na coleta seletiva, o papel que tem que ser feito pago pela logística reversa. Como comentado no início, a gente tem mais de 2.160 municípios ainda com lixões, mas 83% dos municípios que têm lixões não tem coleta seletiva. E o grande desafio é que 69% dos municípios que têm lixões têm menos de 20 mil habitantes. 91% dos municípios com lixões têm menos de 50 mil. Ou seja, então é uma equação difícil para essas cidades pequenas. Para trazer todo mundo junto, numa equação de corresponsabilidade, para a gente poder mudar esses números e aumentar, né, continuar a ascensão, né? O ano passado crescemos, a reciclagem finalmente dobrou. Espero que esse número continue crescendo, que ainda tem muito para a gente melhorar. Paulo, suas considerações finais. Olha, é fantástico que a gente está no programa falando desse tema, né, tá, que a oportunidade de estar aqui do lado do secretário, agradeço muito, mas a gente aproveitar que está tendo esse movimento do Poder Federal, né, do Poder Público, a gente trazer o movimento do Poder Municipal, que é quem está na ponta, né, os municípios estão aí, os prefeitos estão essa semana aqui em Brasília, para poder trabalhar com isso, mas trazer a população, trazer o consumidor com seu protagonismo. Né? Enquanto o consumidor não reclamar que está comprando material que não sabe qual vai ser o destino dele depois, enquanto os estudantes, os alunos de ensino médio, ensino fundamental não estiverem trabalhando também com isso, a gente não vai conseguir o envolvimento de todo mundo, o engajamento dessa população. Então, com o engajamento deles, acho que a gente vai conseguir aumentar esses números. O Brasil tem um potencial muito grande para melhorar, a gente está muito longe dos patamares, né, que a gente gostaria de ter, mas o Planário, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele estabelece metas a serem cumpridas. Eu acho que a gente, nos próximos 5 anos, até 2030, né, na Agenda 2030, a gente talvez consiga chegar em números bem melhores do que nós temos hoje. E para encerrar, gente, que eu não estou aqui, vou falar, o Brasil ocupar o 5º lugar na lista dos que mais produzem resíduos eletrônicos, a gente tem que também mudar esse número, né? É muita coisa, a gente ocupar ali a 5ª posição. Olha, Paulo. mas é porque tem a ver com a população e com a renda, né? Então a gente tem uma população grande e a nossa população não tem uma renda tão alta, mas tem uma renda alta. Então é uma questão de população e renda, não dá para você fugir muito dessa geração, não. Tá bom, Paulo, muito obrigada, a gente agradece o secretário nacional do Meio Ambiente, Adalberto Maluf, e também o Paulo Reis, que é vice-diretor da Faculdade de Tecnologia da UNB, a Universidade de Brasília. Agradecemos muito a sua companhia, a gente fica por aqui e até a próxima.